E aí, turminha? Tudo bem com vocês? Que bom que você voltou. Acho que você gostou então do primeiro capítulo. E aí, hoje nós veremos o segundo capítulo da história Tesouros da Neve, da escritora inglesa Patricia St. John. Se você tem dúvidas do que aconteceu no primeiro capítulo, volta lá no vídeo que deve aparecer aí no seu YouTube, no seu canal do YouTube, deve aparecer lá na sua lista, né, o capítulo 1. É só você digitar lá Tesouros da Neve, capítulo 1, e vai aparecer lá para você poder assistir e você então poder entender o que está acontecendo agora no capítulo 2, que começa agora. Vamos lá? Nós tínhamos terminado a nossa história com a Anete pensando, né? Puxa vida, a vovó já falou do céu, diz que o céu é um lugar maravilhoso, para onde irão todos aqueles que aceitarem a Cristo como seu Salvador, que é um lugar fabuloso, com ruas de ouro, um lugar lindo. Mas a vovó também disse, a Bíblia também diz, que no céu não entrará o pecado. Não entrará a ruindade, a maldade, o roubo, a mentira, as coisas erradas que fazemos, lá não entrarão. Só entrará aquilo que é bom, aquilo que é de Deus. E eu odeio tanto, 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 tanto o Luiz, que eu tenho medo, eu acho que eu não vou entrar no céu nunca. Mas eu não consigo perdoar aquele menino, eu tenho tanta raiva dele. Vocês vão ver como isso vai piorando cada vez mais, porque um pecado, infelizmente, leva a outro também. Começando agora a nossa parte de hoje, nosso capítulo de hoje. Olha só o que acontece. A gente vai hoje conhecer um pouco mais do Luiz. Quem é o tal do Luiz que a Anete detesta tanto, não gosta de jeito nenhum? Vamos lá? A Anete detestava Luiz e o Luiz, por sua vez, também não suportava a Anete de jeito nenhum. Ele odiava aquela menina que era muito inteligente, que era muito simpática, que era muito bonita. Todos gostavam dela na classe. Ela tirava notas excelentes, as melhores notas da classe. Geralmente quem tirava era a Anete. Enquanto que o Luiz conseguia sempre tirar as piores notas da classe. O Luiz estava sempre metido em alguma encrenca. O Luiz estava sempre metido em alguma briga. O Luiz estava sempre arrumando confusão com alguém. De modo que todo mundo gostava de estar sempre junto da Anete e quase ninguém gostava de estar junto do Luiz. E com isso aumentava mais ainda o ódio dele, porque ele também lembrava de quando ela tinha se recusado a entregar lá um pedaço do biscoitinho de urso para ele naquele Natal de 5 anos atrás. Ele lembrava disso e falava: essa menina folgada, essa menina malcriada. E sempre que um podia, um provocava o outro, um brigava com o outro, um arrumava confusão com o outro. Os poucos amigos que ele tinha, ou os colegas, sempre se juntavam com ele para provocar as meninas e ela em especial. E as amigas dela também não suportavam nem chegar perto do Luiz, pois sabiam que ele era visto como mal educado, que ele era visto como grosso, que ele era visto como encrenqueiro. Para piorar tudo isso, o Luiz também não tinha muito tempo para brincar, senão lá na escola. Por quê? Porque ele era o único que podia trabalhar em casa, junto com a mamãe. O Luiz também não tinha pai. O pai do Luiz tinha falecido muito cedo, quando ele era muito criança ainda. E era ele quem tinha que ajudar a mãe a tomar conta do pequeno sítio. Era ele quem tomava conta dos animais, era ele quem dava de comer para os animais na época do inverno, era ele quem tirava o leite das vacas, era ele quem ajudava a mãe a plantar. A mãe não tinha quem fizesse, ela não tinha dinheiro para pagar um empregado, para pagar alguém. Então era ela e o Luiz e ela, somente os dois que podiam fazer alguma coisa para desenvolver os trabalhos na pequena fazenda que eles tinham. De modo que era muito difícil para ele como criança. Então, enquanto ele via outras crianças brincando,
ele não podia brincar. E o pouco tempo que ele tinha para brincar era na escola. Fora da escola, ele ia direto para casa. E em casa, trabalhava. E assim, o Luiz odiava tudo, sobretudo, tudo que era ligado à Anete. Triste isso, né? Você odiar uma pessoa por causa de um problema que você teve no passado, um problema que nunca foi resolvido, uma situação que nunca foi acertada e fica se detestando, fica se provocando, fica arrumando encrenca. Talvez você tenha algum amigo assim, algum amigo não, talvez você conheça alguém assim que tenha problemas com outra pessoa, ou você mesmo, talvez você tenha problemas com uma pessoa, como o Luiz tinha com a Anete, e eu te aconselho a tentar chegar perto dessa pessoa e conversar com ela. O fato é que o Luiz estava pensando nessas coisas e quanto ele tinha de raiva da Anete e descendo montanha abaixo no seu trenó. Isso que vocês estão vendo em que ele está montado é um trenó, né? Um trenó que ajuda as pessoas a se locomoverem na neve. O trenó funciona mais ou menos como se fosse uma bicicleta, né? Se você for andar de bicicleta no gelo, a roda afunda. Mas de trenó é mais fácil. De trenó, de esqui, de patins para o gelo, é mais fácil você andar. Então, o Luiz estava indo para a escola naquela manhã, lembrando disso tudo, até porque ele sempre passava na frente da casa da Anete. Para ir para a escola, a fazenda dele ficava num ponto da montanha, a da Anete ficava em outro, e ele tinha que passar na frente da casa da Anete, descendo de trenó para chegar até a escola, que ficava lá embaixo, no vale, na parte mais baixa do vale, aonde era a pequena cidade. Ele pensava nisso, distraído, quando de repente o trenó dele deu uma trombada com o outro trenó. Foi um choque violento. Os dois trenós bateram, só que o dele vinha em alta velocidade e quando se chocou com o outro trenó, a pessoa que estava no outro trenó foi jogada longe. Adivinha quem é que estava no outro trenó? Ela mesma, a Anete. A coitadinha da Anete levou o impacto todo do trenó dela com o trenó do Luiz, porque ela também descia ao morro de trenó. Foi aquele choque violento, voando o trenó, voando a Anete, voando os livros, voando tudo para tudo quanto é lado. Foi uma confusão só. E o que é pior, a Anete caiu dentro de um buraco cheio de neve. Lembram-se que estava no inverno. E aí alguém talvez pergunte, mas espera aí, professor, eles têm aula no inverno? Tem. O ano letivo na Suíça, nos países europeus de um modo geral, é um pouco diferente do nosso. Eles param apenas na semana do Natal. Eles ficam parados uma semana na semana do Natal, na semana do Ano Novo também, e quando dá o dia 2 ou 3 de janeiro, as aulas voltam. O ano letivo lá começa em agosto. Então, em julho, eles têm as férias. Em agosto, o ano letivo começa. Então, você, por exemplo, se você está num quinto ano, tá? Você está no quinto ano, você vai passar para o sexto. O que acontece? O seu quinto ano termina no mês de junho. O seu resultado, se você passou de ano, se você foi promovido, se você foi retido, ele sai no finzinho de junho. No mês de julho você tem férias e em agosto começa o novo ano letivo, onde você começaria a fazer o sexto ano. Ou ainda, às vezes acontece da pessoa ficar de recuperação. Então, o aluno está lá no sexto ano, o estudante está lá no sexto ano. No sexto ano, em junho, ele ficou de recuperação. Ele vai fazer recuperação no mês de julho. E aí, no finzinho de julho, ele tem a prova para saber se ele vai ser promovido para o sétimo ano. E assim vai. Quer dizer, no
Mês de agosto começa um novo ano letivo. Então eles têm uma paradinha no mês de dezembro, que é na semana do Natal e no Ano Novo. E depois no dia 2 ou 3 de janeiro, que ainda está inverno, que ainda está nevando em alguns países, que ainda está muito frio, as aulas recomeçam. Por isso que eles desciam de trenó. E quando ele viu que tinha batido no trenó dela e que jogou ela longe, ele falou: ai caramba, justo no trenó de quem eu fui bater. Ai, como eu sou burro, como é que eu estava tão distraído assim? Sabe o que ele fez? Ele foi ajudá-la. Ele parou o seu trenó de lado, desceu do trenó e foi até o buraco em que ela tinha caído. Estendeu a mão e falou: Anete, desculpa, olha, foi sem querer. Não, eu estava distraído. Eu não podia ter batido no seu trenó, mas eu estava distraído. Olha, foi sem querer. Você se machucou? Me dá sua mão, eu te ajudo a sair daí. Você está cheia de neve, isso é perigoso para você. Por que é perigoso, gente? Porque a neve bate na roupa, fica na roupa e parece legal, né? Gostosinho. Só que o corpo da gente está quente e a roupa também fica quente. E o que acontece com a neve ou com o gelo quando ele está em contato com algo quente? Ele derrete. Então, rapidamente a roupa fica molhada. E a pessoa rapidamente fica totalmente molhada de água fria, de água gelada. Isso é muito perigoso. Então, quando está nevando, as pessoas evitam sair na neve. E se saem, saem com uma capa, como se fosse uma capa de chuva. Porque a neve cai, mas não penetra naquela capa, não molha a roupa, não deixa a pessoa com o corpo molhado. E foi exatamente isso que o Luiz falou para ela: Anete, vamos, vem cá, eu te ajudo, tira esse casaco cheio de neve, vamos bater isso aí, vamos chacoalhar esse casaco para tirar essa neve e você não ficar molhada. Eu te ajudo, olha, me desculpa. Sabe o que a Anete disse? Seu burro cego! Você parece um jumento, menino! Você é muito burro! Nem guiar um trenó direito você sabe! Você não me viu, seu cego desajeitado? Onde já se viu fazer um negócio desses? Dar uma trombada dessas comigo desse jeito? Você não enxerga por onde anda mesmo, né? Você é um paspalhão. Tudo que você faz está errado, Luiz. Tudo. Você é burro porque não tira boas notas. Você é mal educado porque só arruma confusão. Você é muito estúpido, seu jumento cego. Some daqui! Ô, Anete, não precisa falar assim comigo, desculpa, foi sem querer, mas olha, eu te ajudo. Você está gritando como se eu estivesse te matando. E não é isso que você tentou fazer, seu jumento burro cego? Você está aqui, fazendo tudo sequinho, bonitinho, enquanto que eu estou aqui nesse estado totalmente cheio de neve molhada. Olha como é que ficou meu trenó, olha meus cadernos jogados no meio do caminho, olha os meus livros, já já eles vão ficar molhados, completamente bagunçados. Seu jumento, sai daqui! Eu saio sozinha. Menina, esse buraco é fundo. Eu te ajudo. Me dá sua mão. Eu te ajudo, Anete. Eu já falei que eu não quero tua ajuda. Seu jumento cego, sai da minha frente, desajeitado. Eu me viro sozinha. Pode deixar que eu saio daqui. Some da minha frente. Diante de tanta malcriação, de tanta estupidez, o Luiz percebeu que ela não queria ajuda nenhuma. O que ele fez? Foi embora. Falou: bom, se você quer ficar aí, então o problema é teu. Saia sozinha. Eu estou indo para a escola. E foi o que ele fez. E a Anete ficou só vendo ele seguindo de trenó para a escola. Demorou um pouquinho para ela conseguir sair, porque o buraco era cheio de neve e o corpo dela estava até um pouco machucado por causa do impacto da batida. Não tinha quebrado nada, mas estava ali, dolorida do impacto. Quando a Anete chegou na escola, dava dó ver como é que ela estava. Dava dó olhar para ela. Os olhos e o nariz estavam vermelhos e roxos de frio. Suas pobres mãozinhas, uma delas estava sangrando por causa da batida. E os seus livros e cadernos estavam completamente arranhados, rasgados e molhados. A roupa dela estava totalmente gelada de tanta neve que ela pegou e de tanto frio que ela teve. O professor então perguntou: Anete, minha filha, o que houve? O que aconteceu com você? Anete,
Ela sabia que não devia mentir, ela sabia que não devia torcer a verdade, ela sabia que não devia inventar coisas dos outros. Mas quando ela viu o Luiz sentado na classe, quentinho, gostoso, confortável, totalmente seco, com o material todo arrumadinho, ela começou a chorar e começou a exagerar nas histórias. Foi o Luiz, professor, foi o Luiz, aquele moleque mal educado, aquele moleque maloqueiro. Ele deu uma trombada comigo com o trenó dele e me jogou no buraco e me deixou lá sozinha. Ele nem me ajudou. Esse menino é muito mal educado, professor. Esse menino é terrível. Ele não presta, professor. Ele fez isso comigo, professor. Eu fiquei sozinha lá, cheia de neve, caída naquele buraco e com meu material todo jogado desse jeito. As outras crianças não sabiam que a Nete era tão ruim quanto o Luiz, ou talvez até pior. Quando o Luiz ouviu aquilo, ele também teve muita raiva, muito ódio dela, porque ele sabia o que iria acontecer. Já as outras crianças achavam que a Nete era maravilhosa, afinal de contas ela era bonita, ela era inteligente, tirava as melhores notas e, principalmente, não era ela quem tomava conta do seu irmãozinho, Daniel, quando a mamãe morreu? Não era ela que fazia o papel de segunda mamãe do Daniel, cuidando dele com todo cuidado? Então, ninguém nem deu bola para o Luiz, pelo contrário, olharam para o Luiz com cara de raiva e recriminação. Esse menino não tem jeito mesmo. E então o professor não fez outra coisa senão pegar a sua palmatória. Sim, porque a nossa história se passa numa época do passado em que era permitido que os professores batessem nos alunos com palmatória. Palmatória parecia uma espécie de uma reguinha feita de couro, de tira de couro ou de madeira, aonde o professor batia na mão do aluno, ou batia na palma da mão, ou batia na parte de trás. Ai, dói! Como dói isso? Eu, hein? Hoje não se bate mais em aluno em escola nenhuma, nem é permitido, felizmente, né? Em escola nenhuma, o professor tem o direito de puxar a orelha, bater no aluno, atacar coisa na cabeça do aluno, brigar, dar croque, né? Pôr de castigo no milho. Mas antigamente isso era muito comum. Na verdade, não é que os professores faziam isso porque gostavam. É porque era permitido. A sociedade achava isso normal. Os pais achavam isso normal. Se você desobedecesse, você levaria um castigo. Você levaria um croque na cabeça. Você levaria uma palmatória. Hoje, quando você faz alguma coisa errada, o professor chama seu pai, põe bilhete na agenda, dá uma bronca em você, fala alguma coisa, mas nada de agressão física. Agressão física, nem pensar. Mas nessa época isso era permitido. E quando o professor pediu que o Luiz estendesse a mão e ele veio com a palmatória e isso só aumentou mais ainda o ódio do Luiz. Ele ficou muito louco de mais ódio da Nete e pensando num jeito. Essa menina me paga. Ela mentiu. Eu bati no trenó dela sim, mas foi sem querer. Eu tentei ajudá-la e ela disse que eu não ajudei. Essa menina é maluca. Essa menina ainda vai se ver. Ai, ela vai se arrepender de ter mexido comigo. E naquele dia, o Luiz foi o último a deixar a escola. Ele puxou o seu trenó montanha acima. Sim, porque se descer de trenó uma montanha é muito gostoso. Para voltar,
Existe uma cordinha por onde você puxa. Você vai andando e vai puxando o trenó até onde você tem que ir. É como andar de bicicleta, com a diferença que às vezes, dependendo da subida, e se a bicicleta tem uma marcha, você consegue subir. Dependendo da subida, você tem que fazer o quê? Descer da bicicleta e empurrá-la. O trenó é a mesma coisa, você vai puxando. Quando ele foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi pensando: eu preciso me vingar dessa menina, eu preciso me vingar dessa menina. Olha, eu dei uma trombada no trenó dela sem querer, mas quer saber de uma coisa? Eu nem estou mais arrependido disso, ainda bem que eu fiz isso. Assim, aquela idiota ficou toda molhada. Era até engraçado ver ela, cabelo molhado, roupa molhada, espirrando. Tomara que ela fique gripada, aquela menina boboca, aquela idiota. E o ódio só aumentava. Da Nete pro Luiz, do Luiz pra Nete, da Nete pro Luiz, do Luiz pra Nete. Os dois se detestavam. Então, o Luiz, voltando para sua casa, viu quando o pequeno Daniel, o irmãozinho da Nete, estava lá montando o seu boneco de neve. Estava tranquilo montando o seu bonequinho de neve, sossegado. Ele tinha acabado de pôr a cabeça no boneco, estava colocando os olhos. Enfim, estava montando lá, vou pegar nossa palmatória aqui, estava lá montando o seu boneco de neve, colocando os olhos, deixando o bichinho bem legal, bem bacana, que brincar com boneco de neve deve ser muito gostoso. E então, o boneco estava lindo, grandão, bem bacana. O Luiz foi se aproximando, se aproximando, se aproximando, e quando chegou bem perto, olha a sombra dele aqui. Sabe o que ele fez? Deu um pontapé no boneco, um baita de um pontapé no boneco, que o boneco caiu totalmente, esfarelou todo no chão. O Daniel começou a chorar. Só que o Luiz não sabia que a Nete estava na varanda da casa, de olho no que estava acontecendo. E quando ele viu o irmãozinho dela chorando, gritando: "Ah, você fez isso comigo, seu moleque mal educado!" E viu quem era, ela não teve dúvida. Ela correu para cima do Luiz e deu-lhe um tapa bem dado na cara. "Seu maloqueiro, por que você não vai arrumar encrenca com alguém do seu tamanho? Fica brigando com um menino pequeno? Vai embora daqui, seu maloqueiro!" Quando ele levou um tapa na cara, mas o ódio que ele estava da mentira que ela tinha inventado na escola, ele levantou a mão para dar na cara dela, mas ele viu que o pai dela estava lá na varanda. E então ele abaixou a mão e só pensou: eu ainda te pego, menina, eu ainda te pego de jeito. Você, Daniel, é um covarde, chorão, bobão, bebezão, fica chorando à toa. O Luiz acabou com meu boneco. Você parece um nem sei o que, seu menino tonto. E saiu correndo, enquanto a Anete gritava: vai embora daqui, seu jumento burro cego. Você não tem vergonha na cara, fica judiando de meninas e meninos pequenos, seu bobalhão. Vai embora daqui. Depois que ela viu que o Luiz foi embora, ela pegou o Daniel pela mão e disse: não esquenta não, esse menino é maloqueiro, você é um bom menino, depois a gente monta outro boneco. Agora vamos jantar, que está na hora. E assim os dois foram em direção à casa para jantar. E quando ela ia fechar a porta, ela ainda teve tempo de ver o Daniel entrando para sua casa, já sentando na mesa para tomar a sopa. E quando ela foi fechar a porta, ela viu duas coisas. Uma era o Luiz indo embora para a casa dele. E ela ainda mostrou a língua, ela ainda pensou maldades contra ele e pensou: esse menino tinha que sumir daqui, moleque maloqueiro. Mas depois ela olhou para uma segunda coisa. Ela olhou para o céu. E mesmo na época de neve, quando não está nevando, o sol aparece se não tem nuvens. E ela viu aquele lindo pôr de sol, sabe aquele pôr de sol alaranjado, bonito, meio avermelhado, que alguns tons de luz são laranja, outros são vermelhos, alguns são meio rosa. E ela falou: que coisa linda que o céu está!
Que fim de dia lindo! Deus deve estar morando no céu, nesse lugar maravilhoso. E quando ela lembrou do céu, ela lembrou exatamente o que a vovó tinha dito, que o céu é um lugar maravilhoso, mas que no céu não entra pecado. E ela sabia que o ódio que ela sentia contra o Luiz era pecado, que isso era uma marca que talvez a impediria de entrar no céu. Já o Luiz voltou para sua casa pensando: eu vou fazer alguma coisa para me vingar dessa menina, ela vai ver só. Ele sabia que a vingança, que o sentimento de ódio também é pecado, mas ele também não sentia nenhuma vontade e nem necessidade de pedir perdão pelos pecados. Na verdade, eles sabiam que estavam pecando, mas eles não tinham clareza do que a Bíblia dizia. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você deve estar lendo ao contrário, porque infelizmente na câmera, eu acho que ele está invertendo a imagem, mas o versículo bíblico que está na Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos pecaram e necessitam da glória de Deus para ter o perdão desses pecados, que só se dá através da aceitação de Jesus Cristo como seu Salvador. O tempo passou e finalmente chegou a primavera. Você veja como o tempo passa. A primavera chegou depois do inverno. E quando a primavera começa a chegar, é muito legal nos países com neve, porque tem pontos onde a neve derrete e rapidamente a vegetação começa a florescer. E tem muita gente que gosta de fazer a coleta das primeiras flores logo depois do inverno, as primeiras floradas de primavera. E foi exatamente o que o Daniel foi fazer num dia. Ele pegou o seu gatinho, o Noel, de quem ele nunca se separava, e foi para o alto da montanha colher algumas flores que ele pretendia dar de presente para a vovó e para a Anete. E ele saiu e foi lá. E nesse dia, o Luiz voltava da escola. E quando ele viu lá em cima, no alto da montanha, o Daniel recolhendo algumas flores, ele falou: tá pra mim, é hoje que eu me vingo daquela boboca. Vou dar um susto nesse moleque tonto, que ele nunca mais vai ter nenhum tipo de dúvida de que eu não gosto dele. E assim, ele chegou perto do Daniel, chegou por trás e puxou as flores que estavam na mão dele. E aí o Daniel começou a falar: você não pode pegar essas flores, elas são para a Anete e para a minha avó. A Anete? A vovó? Ele vai dar florzinhas para a vovó e para a irmãzinha? A sua irmã Anete é burra, ela é uma idiota, ela é uma jumenta, ela não entende de nada. Você pensa que eu esqueci o tapa na cara que ela me deu no dia em que você fez aquele escândalo por causa do boneco de neve? Eu não esqueci, ainda dói, moleque. Você não vai levar flor nenhuma. Quer saber? Eu vou pisar nessas porcarias dessas suas flores. E começou a pisar nas flores, tanto as que o Daniel já tinha colhido, como as outras que estavam no chão. Ele pisou, amassou em tudo e acabou com tudo. E o Daniel, pequenininho, começou a chorar. Eu vou contar tudo pro meu pai, você vai ver só. Seu moleque maloqueiro, a Anete já me falou que você não presta mesmo. Eu vou contar tudo pro meu pai. E aí aconteceu algo terrível. Lembram-se que eu falei que um pecado chama o outro, uma coisa ruim leva a outra? O Luiz olhou para o Noel, que estava na beiradinha da montanha, descansando ao sol em cima de uma pedra.
E então o Luiz imediatamente pegou o Noel e falou: olha aqui, seu moleque idiota, cala sua boca já, fica quieto. Se você prometer que não vai calar sua boca, que não vai contar nada para ninguém, eu vou jogar o seu gatinho lá embaixo da montanha. E ele vai morrer lá embaixo no rio. Cala sua boca, moleque, fica quieto já. Sabe o que aconteceu? Ao invés do Daniel prometer e pegar o gatinho de volta e voltar para casa e depois contar tudo o que tinha acontecido, o Daniel não teve dúvida, foi para cima do Luiz com tudo, começou a dar socos na barriga dele, pontapés na canela, e o Luiz, assustado, não reagiu. Mas o gatinho assustado reagiu. Reagiu e começou a arranhar a mão e o braço do Luiz. Arranhou o rosto do Luiz. E o Luiz, com a dor, sem querer, soltou o gatinho. E o gatinho caiu lá embaixo. Ai, o que eu fiz? Eu não queria fazer isso. Olha, Daniel, me desculpa. Mas o Daniel não teve dúvida. Ele deixou imediatamente o Luiz falando sozinho e começou a descer pela montanha. Começou a descer pela encosta. Menino, você vai se matar! Sai daí, Daniel! Sai daí, eu te ajudo! Para com isso! Mas o Daniel não ouvia mais ninguém e nem acreditava no Luiz, porque ele falava: esse moleque vai fazer alguma maldade comigo, eu vou tentar recuperar o meu gatinho, porque o gatinho tinha ficado preso numa pedra, num pedacinho de pedra pequeno, aonde ele caiu, e sem se machucar. Calma, Noel, eu vou te pegar, calma, fica quietinho aí que eu vou te pegar, dizia o Daniel. E ele foi chegando, e já estava chegando bem pertinho, e chamando: vem, Daniel, vem, Daniel, ó, vem, Noel, vem que eu vou te pegar. E quando ele foi esticando a mão, ele não viu que pisou numa pedra solta. Pisou numa pedra solta e aí ele começou a cair. E cair para valer. Ele perdeu o equilíbrio da onde estava o gatinho que ele estava quase alcançando e acabou caindo rocha abaixo. Lá embaixo na montanha gritando: ah! O Luiz olhou lá para baixo e falou: não é possível. Eu matei o Daniel. Eu sou responsável pela morte dele. O que eu vou fazer? O Daniel caiu lá embaixo no rio e deve ter se afogado. No fundo da montanha corria um rio de muita correnteza, cheio de pedras, então dificilmente alguém conseguiria se salvar caindo naquele rio, porque ou iria morrer afogado ou iria morrer por bater o corpo, a cabeça em alguma pedra. Eu matei o Daniel, o que eu faço? Eu matei o Daniel. E então aconteceu algo muito estranho. O Luiz começou a ouvir uma voz dentro da cabeça dele que dizia: vai embora, menino. Vai embora, Luiz. Olha em volta, veja. Não há ninguém que tenha visto o que você fez. Ninguém sabe do que aconteceu. Ninguém tem nem noção de que esse moleque idiota caiu da montanha. Se ele caiu, o problema é dele. Quem mandou ele ir buscar aquele gatinho boboca? Vai embora, Luiz. Vai embora. Esqueça. Veja o lado bom. Esse menino já era. E aquela idiota da NET vai ficar sofrendo. Vai embora, Luiz. Você não deve satisfação disso para ninguém. Nem é culpa tua. Vai embora, Luiz. Era o pecado do coração do Luiz, falando muito alto. Luiz, então, assustado, apressou-se em fugir, deixando o Daniel lá no fundo, sem nem saber se ele tinha caído no rio ou nas pedras, se estava vivo ou se estava morto. Saiu correndo desesperado e quando ele chegou na porta da sua casa, nem entrou na casa para falar com a mãe. Ele imediatamente foi para o estábulo, foi para o celeiro, foi para o curral em que ficavam os animais, subiu a escadaria e ficou lá, chorando, desesperado, sem saber o que fazer. E pensando: acho que eu matei o Daniel. E desesperado, chorando.
Seu coração estava amedrontado e a ponto de arrebentar de tanto medo pelo que ele tinha feito. É o que eu disse para vocês. Um pecado chama outro. Uma maldade chama outra. Todos nós pecamos. Todos nós, eu, você, todos nós fazemos aquilo que não é do agrado de Deus. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas há um caminho, há uma forma de nós nos reconciliarmos com Deus, que é aceitando o sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, no nosso lugar. Aceitando a Cristo, convidando a Cristo para ser o nosso Salvador. Falando, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Lava meu pecado do coração, tira os pecados do meu coração e me ajuda a viver uma vida boa, reta, decente nos teus caminhos. Você pode fazer essa oração agora, aí onde você está, pedindo que Deus perdoe teus pecados e convidando a Cristo para morar no seu coração. Quer saber o que aconteceu com o Daniel na semana que vem? E o que acontecerá com o Luiz depois que for descoberto tudo o que aconteceu? Não falte, não esqueça do vídeo 3. Um abraço, meu amiguinho, minha amiguinha. Um beijo grande e Deus te abençoe. Tudo de bom, viu?